Bom, para começar, é um prazer estar aqui, né? Estar aqui com vocês e participar desse projeto da Eurofarma, né? De poder dar o depoimento, né? Para começar mesmo, meu nome é Wagner, sou pai de uma coleguinha de vocês, que é a Lívia, e eu queria começar contando primeiramente a minha história de vida, né? Para depois eu vou chegar até a historinha que eu vou contar para vocês, que garanto que vocês vão gostar. E eu nasci na Bahia, eu sou natural do estado da Bahia, né? Tenho 35 anos e quando eu estava assim, igual vocês agora, alunos de 9 anos de idade, quarta série, né? Foi meio difícil, porque como eu costumo dizer para os meus amigos, né, que eu tenho duas culturas, porque meus pais ficavam lá na Bahia 3, 4 anos, estudavam lá, então aí depois desse tempo tinha que ser transferido para São Paulo, aí ficava 3 anos em São Paulo, aí eu tinha que me readaptar a outro estado, né, e era difícil. Com isso eu acho que eu devo ter perdido em média uns 2 anos aí, né, e por isso que eu falei para vocês que foi difícil por causa disso, né, como vocês já tem uma turminha, já devem estar bastante tempo juntos. No meu caso não foi assim, então foi meio complicado. E tive uma infância que eu acho que poucas crianças hoje em dia vão ter, né? Eu acredito que a minha infância, se for contar tudo que eu lembro da minha infância, assim, de coisas boas, a gente vai ficar aqui a tarde toda, né? Subir em pé de manga e nadar no rio, fazer jangada, tudo isso eu já fiz. Pescar, caçar, que mais? Brincar de peão, que hoje acho que nem existe mais, bolinha de gude, que eu não vejo as crianças brincando. Então tudo isso eu já fiz. E aí na minha adolescência, né, aí à medida que meus pais ficaram aqui definitivo em São Paulo, foi onde eu me adaptei de uma vez só e consegui terminar meus estudos. Logo depois eu tive que terminei o que antigamente chamava colegial, né? Terceiro colegial. E aí eu terminei e tive que parar de estudar porque nasceu minha filhinha, né? A minha querida filha, minha filha Lívia. E aí tive que parar um tempo. E nisso eu trabalhava como metalúrgico. E na área de metalurgia você tem que, como é que fala? Você só sobe de cargo se você estudar, né? Se você se dedicar. E aí foi onde eu retomei meus estudos, fiz um curso de eletrotécnica, trabalhei 4 anos como eletrotécnico em empresas e tal. E hoje em dia eu trabalho como eletricista, sou autônomo. E agora eu vou contar a historinha para vocês do que mais me marcou na vida até hoje, que eu acho assim que vocês vão gostar, porque vai ser um depoimento que vocês vão usar nos dias de hoje, né? Que talvez nem tantas pessoas ou professores comentem isso com vocês, que foi o fato eu tive uma professora de português, chamava Nice, e ela me falava sempre da importância dos estudos, do que era estudar, né? E eu era aquela criança que eu me perguntava, aonde que eu vou usar isso, né? Para que eu vou usar isso? E eu era sempre bom em matemática, bom em ciências, sempre notas bem elevadas. Quando chegava em português, eu tirava notas somente para passar. Que antigamente as notas eram de 1 a 10, e sendo que até 4 era nota vermelha. Então, em português eu tirava 5 e falava, tá bom. E nisso foi se passando, desde o primário até o colegial. E a experiência que eu vou contar para vocês é o seguinte, que quando eu comecei a fazer um curso de eletrotécnico, me formei, eu entrei em uma empresa assim, um nível até razoável,
aquilo que eu achava que eu não ia usar em português foi aonde me pegou. Por quê? Porque eu trabalhava numa empresa que fazia manutenção em motores elétricos. E nessa empresa, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que preencher relatórios, entendeu? Enfim, eu tinha que testar o motor e fazer um relatório do que o motor tinha. E isso eu passava para o meu engenheiro-chefe, né? E o que aconteceu? Eu sabia tudo de eletrotécnica, sabia testar o motor, tal, tudo certinho. Mas na hora de preencher o relatório, aí eu ia lá, preenchia, levava para o meu engenheiro-chefe. Beleza, quando chegava o relatório que voltava para mim, voltava cheio de marcaçãozinha vermelha, vírgula que eu errava, às vezes palavra que era com 2 S eu escrevia com C cedilha, palavra que era com C cedilha eu escrevia com 2 S, e ele não deixava passar nada. Se tivesse um pingo no I faltando, ele colocava em vermelho lá, e eu ficava envergonhado. Por quê? Porque eu tinha colegas que trabalhavam comigo no teste, e quando voltava isso, o deles voltava tudo azulzinho, e o meu cheio de marcação vermelha. Então o que eu fazia? Aí foi onde eu lembrei da minha professora de português, né? Que ela pegava no pé mesmo, uma excelente professora, e falava: ó, a vírgula é aqui, você vai usar uma vírgula aqui, você vai usar, não é com 2 S, tudo aquilo, e pronome, que eu achava chato, né? E verbo, e eu detestava. E daí foi onde eu percebi, como ela tinha falado antes para mim: um dia você vai sentir falta de tudo isso que eu estou passando para você, e você vai relembrar de mim. Foi onde eu lembrei da minha antiga professora de português, e foi aí que me fez essa falta. E aí o que eu tive que fazer? Cada relatório que eu preenchia, eu perdi um tempo enorme. Por quê? Eu tinha que estar sempre na internet. A gente trabalhava no laboratório, mas sempre tinha um computador, né, com internet, tudo. E tinha que estar indo no Google, ver se as palavras estavam certas, tudo estava certo. Se não, chegava lá no engenheiro, ele voltava com aquele tudo vermelho. E aí é onde eu percebi que o estudo não é como a gente imagina quando é criança, sabe? Você pensa que o que você está estudando você não vai usar. O que eu achava. E hoje em dia eu vi que tudo que você aprende é válido. E um conselho que eu deixo para vocês é: comecem hoje. Tudo que a professora ensinar para vocês, desde vírgula, a colocar um pingo no I, ao jeito de pegar no lápis, igual minha filha, outro dia eu estava falando para ela que ela estava pegando no lápis e ela estava com o dedinho dobrando assim, né? E eu vi, e eu corrigi ela, falei: minha filha, não é assim, porque você vai perder a agilidade. Então tudo isso é importante. E esse é o recado que eu deixo para vocês. Tudo que o professor passar para vocês, vírgula, tudo, não esqueçam nada. Vocês vão usar na vida de vocês. Ok?